Olá pessoal, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que Deus tem para você nesse dia. Então cria expectativas, abra o teu coração que Deus vai falar com você. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre guardar o nosso coração com a palavra de Deus. Então já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, porque se isso não for remédio para ela, isso será vacina. Amém? Então lá em Provérbios 4, no versículo 23, diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E desde a minha adolescência, né, eu sempre ouvi muito sobre isso nos cultos jovens, nas conferências jovens, que nós devemos aprender a guardar o nosso coração. Mas ao passar dos anos, Deus começou a tratar comigo que não diz respeito apenas a relacionamentos, né, mas em relação a tudo. Quando ele fala que sobre tudo que se deve guardar, é que não existe nada mais importante na nossa vida, que nós devemos guardar com mais zelo e com mais cuidado do que o nosso coração. E como é que eu posso guardar o meu coração? Nos versículos acima, ele nos dá essa resposta. Ele diz assim, Provérbios 4, 20 e 21. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarde-os no mais íntimos do seu coração. Então eu vejo nesses versículos 4 aspectos, né? O primeiro, escutar a palavra. O segundo, atentar para a palavra. O terceiro, olhar sempre para a palavra. E o quarto, guardar a palavra no coração. Então, a palavra de Deus, ela vai te ensinar, ela vai te inspirar a guardar o seu coração. Amém? Lá em 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos, sempre vai haver motivos. O mundo, ele tem coisas a oferecer que vão nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida, que vão querer desviar o nosso coração daquilo que Deus tem para nós. Então, distrações e pecados podem desviar o nosso coração da palavra de Deus. Tudo aquilo que tira os nossos olhos da palavra ou ensurdece os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, ou é distração ou é pecado. E nós sabemos que o pecado, ele é conhecido, né? Todo mundo sabe o que é o pecado. Nós sabemos, nós aprendemos isso com a palavra, o que é pecado. Mas nós precisamos ter muito cuidado com as distrações, porque as distrações, elas são enganosas, né? Geralmente, essas distrações, elas vêm recheadas de boa aparência e de razão, né? Coisas que nos distraem, elas parecem belas aos olhos e elas parecem estar cheias de razão. Nós podemos ver lá em Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 15, a história de Sansão. Sansão foi um homem nascido com um propósito em Deus, né? Ele, desde o ventre da sua mãe, ele foi chamado para libertar Israel do povo filisteu. Então, ele tinha esse propósito desde o nascimento. Sansão era um homem forte, com certeza você já ouviu falar sobre Sansão. E você sabe que ele era o homem mais forte que já existiu. Mas, por uma distração, Sansão saiu do propósito de Deus para a sua vida. Ele deixou de guardar o seu coração, né? Você já deve ter ouvido falar que Sansão conheceu Dalila. E Dalila, ela foi subornada pelos governantes filisteus para descobrir qual era o segredo de Sansão. E o que eu acho interessante é que
Por muitas vezes ela tentou descobrir qual era o segredo de Sansão. Ela disse, não, você tem que me falar, porque você diz que me ama, e como é que você não me diz qual é o seu segredo? E muitas vezes as tentações, as distrações, elas vão vir assim, né? Tratando com os nossos sentimentos, tratando com os nossos olhos. Mas, querido, nós precisamos permanecer firme na palavra e no propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então, certa vez, enquanto ela pressionava, Sansão disse para ela, o segredo da minha força é, ninguém pode amarrar 7 cordas de arco ainda úmidas em mim, porque aí eu serei um homem como qualquer outro. E aí, Dalila avisou os governantes filisteus, e eles vieram, e Dalila gritou, Sansão, lá vem os filisteus. E Sansão partiu aquelas cordas como se não fossem nada, né? E aí ela ficou tentando de novo, você mentiu para mim, você precisa me dizer qual é o segredo da sua força. E aí Sansão disse para ela, se amarrarem bem com cordas novas nunca usadas, aí se irá a minha força. Então Dalila foi, amarrou Sansão com cordas novas e gritou, Sansão, aí vem os filisteus. E Sansão quebrou aquelas cordas como se não fossem nada. E por uma terceira vez, Dalila insistiu. E Sansão disse, se você tecer no tear as 7 tranças do meu cabelo e tecer com um pino de tear, aí se irá a minha força. Então, Dalila foi e fez tudo isso. E gritou, Sansão, aí vem os filisteus. E Sansão partiu aquilo como se não fossem nada. Então, durante todo esse processo, Dalila tentou enganar Sansão. Mas muitas vezes as distrações, elas vão nos cegar para aquilo que Deus tem para nós. Coisas que estão tão óbvias. Por 3 vezes, Dalila entregou Sansão na mão dos filisteus. E Sansão não percebeu, porque o seu coração estava longe da palavra que Deus havia falado a ele. Então, por uma última vez, depois de muito insistir, depois de muito pressionar, Sansão contou a Dalila realmente onde estava a sua força. E ele disse, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. E se alguém cortar o meu cabelo, eu serei um homem como qualquer outro. Então Dalila foi, o fez adormecer e cortou o cabelo de Sansão. E os filisteus pegaram Sansão e o seu chamado. Ele achava que iria escapar daquela situação mais uma vez. Mas a Bíblia diz que Deus não estava mais com ele. Então as distrações, elas vão tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Então guarda a palavra que Deus colocou em você. Guarda o que a Bíblia diz ao seu respeito. Porque isso vai trazer segurança. Isso vai trazer propósito. Isso vai te levar até o final da tua carreira com Deus. Em contrapartida, nós vemos a história de José, que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. Então, com certeza, você já ouviu falar sobre José, né? Então, José era um homem muito amado pelo seu pai, porque era filho da sua mulher preferida. E, por causa disso, ele era odiado pelos seus irmãos, né? E Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida de José. E ele compartilhava isso com os irmãos, e quanto mais ele compartilhava, mais os irmãos tinham inveja de José. E José, ele foi em uma certa oportunidade, os irmãos o venderam como escravo. Enquanto escravo, ele prosperou, ele cresceu e foi trabalhar com o Potifar. Mas durante esse caminho, ele foi enganado, né? A mulher de Potifar tentou o seduzir, mas acusou ele de ter feito isso. E ele foi preso injustamente. Mas a Bíblia diz que na prisão, José prosperava e Deus era com ele, né? Então, ele foi se destacando na prisão. Mesmo tendo sido acusado injustamente, mesmo tendo sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, José
tinha um propósito de Deus. E ele sabia, ele guardou aquela palavra, ele guardou aqueles sonhos que ele teve ainda na casa do seu pai. Né? E ele guardou aquilo no mais íntimo do seu coração. E por mais que ele tivesse sido ofendido, por mais que ele tivesse sido maltratado, por mais que ele tivesse sofrido como escravo, e por mais que ele tivesse sido caluniado, mesmo assim, Deus era com José e José prosperava aonde ele estava. Né? Então, o Senhor estava com José. E nós podemos ver que por causa da fidelidade de José ao Senhor, Deus prosperou o Egito. Deus prosperou Potifar. Deus prosperou toda a sua família. Mesmo aquela família que tinha traído a José, mesmo ela, Deus prosperou. Porque quando nós decidimos guardar o nosso coração, quando nós decidimos obedecer ao Senhor acima das circunstâncias, quando nós decidimos largar os pecados e as distrações, não só nós seremos abençoados, mas aquelas pessoas que estiverem à nossa volta serão abençoadas também. Então, querido, eu quero te estimular nesse dia, guardar o teu coração, sabe? Não importa o que você passou, não importa o que você sofreu, talvez você esteja cheio de razão, talvez você esteja realmente fascinado por determinada coisa, mas volta sempre para a palavra, volta o teu pensamento para a palavra, atenta para o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, volta às escrituras, o que Deus diz sobre você, né? Não deixa isso que te magoou te parar, não deixa a ofensa te parar, não deixa as tentações te pararem, mas segura a palavra de Deus. A Bíblia diz que vós tendes necessidade de perseverança. Né? Nós precisamos perseverar até o fim. Amém? Então, eu creio que você foi abençoado. E eu quero dizer, Deus está com você. Não importa o que você passou, não importa o que ficou para trás, mas hoje Deus está com você. E Deus é poderoso para guardar você e a sua casa. Basta você guardar o seu coração de acordo com a sua palavra. Amém? Um beijo, eu amo você.